Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde, ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Em princípio, este vídeo vai-se chamar A Unicidade Criativa das Tribos. Pronto. E, sendo tribo ou não, no fundo, houve grupos, portanto, houve pessoas que se juntaram a grupos e esses grupos têm uma espécie de estilo que tem a ver mais com a forma como se apresentam. E na sociedade, isto é, da cidade, e até fora da cidade, isto é, nas aldeias, nas vilas, e até no meio da selva, os vários grupos que se formam de pessoas normalmente estão associados a tribos. E pronto, infelizmente, quiçá, pelo menos para mim, na minha perspectiva, é que as tribos às vezes entraram em competição, muitas vezes por causa da sua diferença criativa e de unicidade, porque o que as torna únicas é exatamente a forma como elas se apresentam, as cores que usam, etc. Isto no fundo vai ao encontro de um vídeo qualquer que eu fiz chamado... onde é que era? Era qualquer coisa como a importância da discriminação. Que, pronto, que no fundo vai ao encontro de um artigo que dizia que os ciganos, que o povo cigano e as várias tribos do povo cigano no Brasil ainda não tinham sido reconhecidas, sendo que o reconhecimento das mesmas, tendo em conta as várias subculturas e, portanto, as várias tribos que existem dentro da mesma vou-lhe chamar família, mesmo que não seja correto, pronto, espero que elas não fiquem chateadas comigo por eu ter dito isso, mas nesta perspectiva de que os vários grupos que se formaram têm vestes diferentes, usam símbolos diferentes, poderão ter crenças mais ou menos iguais, mas pronto, há esta questão da sua unicidade associada ao grupo que pertencem. Pronto. Na malta, por exemplo, aquela malta do hip-hop, que também é muito tribal, digamos assim, também existem ali quase como códigos de estilo de vestuário que um qualquer poderá associar. Portanto, é quase como, olha, aquele gajo deve ser do hip-hop, pois existem ali características de vestuário que vão ter ao encontro da maioria das pessoas que gostam de hip-hop. E, portanto, depois nós temos um leque quase interminável de estilos que, no fundo, são métodos criativos de apresentação. Ainda hoje na televisão estava a dar uma coisa qualquer sobre Barcelos e depois supostamente havia ali um pequeno grupo, neste caso de raparigas, eram as raparigas solteiras, que se apresentavam com um vestuário muito próprio, que eu acho que ia ao encontro do que é o vestuário dos minhotos. E pronto, existe ali uma característica de cor, os estilos vestuários são únicos, no sentido em que eles vão se destacar perante todos os outros. E até, por exemplo, os únicos grupos, os únicos dois grupos que em princípio são extremamente semelhantes, eram aqueles gajos que eram os Redskins e os Skins. Portanto, os Skins eram supostamente a malta
fascista, e depois os Redskins, que eram a malta antifascista. Qual era a diferença entre os dois? Ao nível visual, a única diferença, mesmo a única diferença, era a cor dos cordões. Portanto, a cor, quando a cor era dos cordões era branca, significava que era fascista. Quando os cordões eram vermelhos, queria dizer que era antifascista. Mas o resto, quanto ao aspecto, era exatamente igual. E claro que, pronto, mesmo, lá está, e mesmo sendo tão semelhantes, quanto à forma como se vestem, que se apresentam, um pequeno detalhe faz a diferença. De crenças, de crenças neste caso, porque pronto, o fascista acredita numa coisa e o antifascista é contra, pronto, o outro que acredita numa coisa que ele considera que é absurda. E pronto, eu considero que, pronto, é pena, no meu entender, que as tribos se considerem superiores umas às outras quando são todos iguais, no sentido de que são todos pessoas, são todos grupos que, em princípio, pronto, encontraram uma característica qualquer criativa na qual eles se identificam. E depois existe o tal problema da discriminação do grupo em questão. E no fundo é absurdo, pois pronto, essa unicidade deveria simplesmente, eu pelo menos eu vejo essa unicidade como algo que tem graça, algo que é interessante, algo que cria uma nova variação de algo que, caso não houvesse essa variação, seríamos todos iguais. E como eu gosto de dizer, para a malta que gosta do mundo todo igual e todo exatamente igual, o melhor é ir para o Islão, pois lá a malta, em princípio, anda sempre toda com uma espécie de uma bata sempre branca. Existem 2 ou 3 que são acho que são os cardeais ou os bispos, portanto são uma qualquer classe da igreja, isto é, muçulmana, que se destacam pelo seu papel, e então em vez de andarem em branco, andam de preto. Pronto. Mas o vestuário é semelhante, é na mesma, uma bata, uma espécie de um vestido só de cabeça, isto é, desde o pescoço até aos pés, e sabe-se lá se eles usam cuecas ou não. Pronto. Também não quero saber. Contudo, é assim que eles se apresentam. E essa fórmula de apresentação faz com que não haja a discriminação. E também é difícil qualquer um retirar e dizer que aquilo pertence a uma família qualquer, a não ser que eles se conheçam pessoalmente, mas caso contrário, pronto, aquilo é quase como são todos da mesma família, pois todos eles se apresentam da mesma forma. Está, isso foi, eu não sei se foi uma técnica propositada do povo muçulmano para tentar combater a discriminação visual, daquilo que poderia ser único, e que qualquer um deve ter a liberdade de se vestir como quer e como gosta, no fundo. Eu, por exemplo, pronto, tenho uma paixão qualquer com o preto, quase sempre ando sempre de preto, e pronto, mas há dias que pronto, lá mudo qualquer coisa. Mas pronto, se eu fosse tentar associar não é, a minha entidade com o preto, pronto, tendo em conta que eu sou português, podia estar aqui na associação do fado, que é um estilo de música mais ou menos trágico, sendo que existe fado alegre, existe fado energético, existe fado que até dá para dançar de uma forma energética e, portanto, positiva. Mas a maior parte do fado é algo triste, é algo que lembra qualquer coisa que vai ao encontro da saudade, sendo a saudade uma espécie de memória
que nos faz desejar estar num qualquer tempo ou estar com alguém que já não está. Não é? E, portanto, tem esse lado trágico, tem esse lado triste. E não é que eu me sinta triste, pois, pronto, dentro do que eu considero o que é possivelmente triste, pronto, eu até considero que, pronto, de vez em quando até tenho um bom senso de humor, o que me alegra a alma, de vez em quando. Pronto, e também tenho, pronto, e considero que até tenho um bom sentido de humor ao ouvir o humor dos outros, pronto, achando graça à forma como eles tentam, pronto, extrair um sorriso de alguém que poderá não estar contente ou poderá não estar ou poderá estar meio triste. E pronto, e é sempre bom quando nós conseguimos extrair, nem que seja por um breve momento, o sorriso de alguém que parece estar triste. Okay? E que, pronto, como eu dizia, não é? Quem vê caras não vê corações, sendo que não há dúvida que a cara é um apontador de como o coração se sente. Não é? O coração, pronto, a cara, ou é alguém que sabe disfarçar muito bem como se sente, ou então qualquer um, ao olhar para o outro, vai ver no outro talvez uma certa tristeza, talvez uma certa seriedade, talvez uma certa felicidade, pois a cara o expressa. Mas pronto, eu também não considero que a malta devia andar sempre assim, não é? Porque isso parecia uma coisa assim, pronto, a meu ver, assim um bocadinho esquisita. A não ser que, pronto, que tenha tomado uma droga qualquer assim mesmo potente, e então, pronto, por efeito da droga, o homem ou a mulher está sempre a rir. Mas salvo esse efeito de uma droga qualquer, pronto, a maior parte da malta simplesmente tem a cara que tem, não é? Que pode ser séria no sentido em que a pessoa não está a sorrir. Também não está assim triste, com aquele alegre. Pronto, aí é normal que o coração esteja triste, pois a cara aponta para essa tristeza e quiçá a lágrima caia e então haja uma demonstração de que realmente há ali um sentimento de sofrimento. Pronto. Contudo, uma das coisas que vai ao encontro desta questão das tribos e que eu tenho alguma admiração são todas as tribos que foram capazes de combater sem combater. Na história da humanidade existem poucas, sendo que as poucas que existem, para mim, a meu ver, têm qualquer coisa de genial. Que é o quê? Essas poucas tribos que existem, algumas até estão associadas a um clube qualquer de futebol, que tem tipo uma espécie de espetáculo sonoro e de gestos e de ritmo, que realmente, pronto, é simplesmente uma questão puramente representativa e que, em prol desse estilo representativo, podem transmitir coisas boas ou coisas más, coisas até que o gajo diz, mas que ela está, é simplesmente representativo. E eu considero, pronto, que a arte, seja desde a música até à pintura, escultura, escrita, seja o que for, que no fundo tem base criativa, é talvez a melhor técnica de combate e portanto, de luta. Tanto é que a maior parte das revoluções que se deram neste mundo tiveram inspiração numa qualquer música, num qualquer texto, num qualquer ser que expressou algo que o resto da humanidade desejou atingir. Portanto, faz lembrar aquele Luther King, não é? O gajo foi um padre,
Ele era um padre, portanto, daquela malta que criou também a música soul. E que, pronto, eu pelo menos quando ouço os cânticos religiosos daquele grupo, eu digo, uou, espero que Deus esteja a ouvir isto, porque ele de certeza que vai gostar. Porque, pronto, são coisas energéticas e cheias de alma. E pronto, e eu acho que, pronto, Deus em princípio vai gostar daquilo. Mesmo assim, existe também o lado trágico da música, que muitas vezes está associada, por exemplo, não só ao fado, mas, por exemplo, à música cigana, que é chorado, tipo, faz lembrar aí um improviso que eu fiz, que eu até acho que vou deixar aqui, ok? 15 minutos, 16 minutos, ok? Que, pronto, que eu chamei-lhe um improviso chorado, que vai ter um encontro um bocadinho às harmonias e às melodias de algumas músicas ciganas. Pronto. A música cigana também, tal como o fado, pode ter um lado, pronto, triste e chorado, como também tem coisas positivas e alegres, energéticas. Portanto, tal como tudo, todas as outras músicas. A música clássica também, o heavy metal também, o rock também, sei lá, a música eletrónica também, a música folk também. Pronto, todos os estilos de música depois têm uma espécie de ondulação de expressão que, pronto, que as diferencia, tanto quanto à melodia, como também quanto, pronto, ao conteúdo da mensagem, sendo que muitas vezes há, por exemplo, aquelas composições do Paco de Lucia que não têm qualquer voz e que via, portanto, o homem a tocar a viola oferece ao ouvinte a imaginação total de atribuir significado à melodia sem haver um conteúdo verbal que lhe diga ou que aponte para que tipo de sentimento está associado àquela melodia. Pronto. Que é uma das coisas que eu mais gosto na música instrumental e também que eu mais gosto na literatura asiática, principalmente chinesa, por causa dessa questão, que é, pronto, não existe uma definição concreta do que é, existe uma espécie de descrição subtil que aponta para uma direção, mas que nos vai pedir uma espécie de exercício mental, de pensamento, de reflexão, para sermos capazes de entender cada fragmento que foi ali escrito e que vai ao encontro um bocadinho também da poesia. A poesia também tenta, quase sempre, ir ao encontro desse mecanismo onde o que é descrito não é nada concreto, mas sim, e mesmo que seja concreto, o objetivo é muito mais profundo, isto é, a mensagem é muito mais profunda. Pronto. E pronto, e para mim isso faz a unicidade da tribo, e isso é que faz com que o mundo e a sociedade seja bonita, porque existem variações de tudo. Pronto. Mas isso sou eu, que gosto de coisas, de variações, de irregularidades, de algo que eu não estava à espera. Sendo que, pronto, há coisas que realmente eu prefiro mas, pronto, mesmo que prefira, isso são coisas que eu não controlo, mas, pronto, há certas coisas que, pronto, pela sua, regularidade, que me criam mais segurança, sendo que, lá está, a irregularidade é tudo aquilo que nos espera nesta vida, e é em prol dessa irregularidade que nós vamos descobrindo um pouco aquilo que nós somos e um pouco do que nos envolve, acrescentando um conteúdo novo que, pronto, para mim, pelo menos para mim,
acaba por ser construtivo, pois apresenta uma nova perspectiva, apresenta uma nova visão. Portanto, oferece-me um conteúdo que eu, sozinho, não teria capacidade de, portanto, de produzir, de gerar. Não é? Portanto, eu preciso da criatividade do outro para eu ser capaz também de ser criativo na minha unicidade. E pronto, este foi o vídeo que, entretanto, já não me recordo, mas vou ouvir, entretanto, o início, para me lembrar.